paz, igreja do Senhor. Louvado seja nosso Deus. Sem delongas, curva a sua fronte para que a gente possa falar mais uma vez com o Papai, para que Ele possa continuar falando aos nossos corações através da palavra dele. Amém? Soberano e eterno Deus, obrigado, Jesus, pela oportunidade da gente te adorar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos achou. Tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e verdade. E nós cremos que fazemos parte desse povo. Papai, nesse momento, quero esvaziar de mim mesmo. E não deixa nada da minha carne, do meu intelecto, não confio nada disso. Que não entre no coração de nenhum servo nem serva seu, mas aquilo que seja inspirado pela tua palavra. Aquilo que o teu Espírito Santo quer falar ao teu povo nessa noite. Em nome do próprio Deus, Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Amém, igreja? Irmãos, esse ano nós estamos aprendendo de forma repetida, de forma de muitas vezes ratificada, né? Para que a gente possa entender que a graça, ela nos alcançou. Amém? De uma forma poderosa, de uma forma que nenhum de nós podemos dissecar essa palavra pequena, irmã Sarinha, mas grande e profunda, porque ela alcança o mais vil e miserável pecador. Inclusive, nós só sabemos que nós somos miseráveis pecadores porque a graça nos alcançou. Porque a graça, ela alcança aquele que está perdido, aquele que se vê como miserável, aquele que se vê longe de Deus pelas suas obras ou qualquer mérito, mas sim pelo imerecimento que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que a proposta é para a gente compartilhar ela de forma simples, de forma natural. Hoje na escola bíblica nós aprendemos de forma contundente que a gente precisa dar espaço, se encher do Espírito Santo, para que a gente possa de forma natural sair de nós a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu falei aqui durante a semana de oração, o pastor Cândido também falando um pouco de forma simples e objetiva, que a gente precisa deixar que as pessoas observem a graça de Deus na minha vida e na sua vida. O testemunho, pastor Rivaldo sempre repete essa frase: o maior testemunho não é o que você fala com a sua boca, serve, mas o maior testemunho é o que o outro está falando de você acerca de Cristo. Eu, particularmente, um dos meus maiores medos é a pessoa não enxergar a graça de Deus na minha vida. Eu creio que você, como cristão, precisa ter esse medo também. E aí eu contei uma historinha aqui na quarta, na escola bíblica pela manhã. Os dois amigos eram amiguíssimos. Um era cristão, não faltava um culto. Inclusive fazia parte das programações
da igreja dele. O outro não. Mas eram amigos. E um belo dia, aquele amigo que não era cristão, o Espírito Santo chama, convence, ele foi à igreja e ele entendeu o Evangelho e aceitou a graça. E ele ficou triste com aquele que dizia que era amigo dele, porque ele questionou: como que você se dizia meu amigo ia deixar eu ir para o inferno? Como que você é meu amigo e você nunca falaste para mim ou falou para mim dessa graça maravilhosa que salva o pecador? Então, irmãos, falem dessa graça, vivam a graça que você afirma que te salvou. Quer ver que todo mundo afirma? Foi a graça que te salvou, sim ou não? Sim. Então você precisa compartilhar dessa graça que nos salvou e quer alcançar o outro que está nesse momento gemendo, sofrendo, e às vezes é o seu vizinho e você ainda não percebeu isso, ou melhor, ele não percebeu a graça de Deus na sua casa. Porque quando Jesus e a graça de Deus está na vida do povo de Deus, os vizinhos logo percebem que tem Jesus ali naquela casa. Então deixa os vizinhos, como alguém já disse, perceber a graça de Jesus na sua casa. Amém? Dito isso, nosso tema do mês: pela abundância da graça, só Jesus Cristo salva. Pela abundância da graça, só Jesus Cristo salva. Gosto muito do texto de Romanos, capítulo 5, versos 20, que nos diz que onde abundou o pecado, abundou, né? Meu Deus, será que tem jeito? Tem. Porque o texto diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor e Salvador, na pessoa de Jesus Cristo. Veja o texto de Atos 4, 11, 12 e 33. Este Jesus se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome. Amém, igreja? Não há salvação em nenhum outro nome. Não é João, não é Maria, não é Moisés, não é Abraão, é Jesus de Nazaré. Cantamos aqui, não foi? Na semana de oração. Qual o nome que você costuma chamar quando as lágrimas inundam seu olhar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, não é Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. O nome é Jesus. Amém? Não existe outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos davam testemunho do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Em todos eles. É possível na igreja só em alguns está a graça abundando? É possível, sim ou não? É possível o povo de Deus, que se diz povo de Deus, e está todinho, todo mundo que está aqui como cristão, está abundando essa graça na sua vida?
Se abunda, transborda. Amém? Se o outro percebe. O apóstolo Paulo aos Efésios repreendeu, porque tinha gente lá que ele diz: olha, se furtava, não furte mais. Se estava com palavras torpes, não fale mais. Não se encham dessas coisas, mas se encham de quê? Do Espírito Santo. Isso porque em Éfeso tinha um carnaval, irmão Carlos, amigo Carlos, e tinha um deus lá por nome Deus Baco. Aliás, todos os deuses querem que você se encha daquilo que ele crê, não é isso? Não é assim? Sim ou não? É assim, irmão Gabriel? E o Deus Baco queria que a galera se enchesse de vinho, porque ele era o Deus do vinho. Entende? E a galera que se enchia lá de vinho e de algum negócio que tinha luz dentro, ele vai ser guiado por quê? Por aquilo que ele está se enchendo. E aí o apóstolo Paulo: olha, não faça isso. Enchei-vos do Espírito Santo, para que a sua vida seja pautada e guiada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Irmãos, veja que tanto a pessoa quanto o nome de Jesus Cristo é a perfeita expressão de Deus. Como pessoa, ele incorpora a plenitude da mente divina. E o seu nome, Jesus, é a única forma de pronunciar o nome de Deus, por unir o indizível nome, Yahvé, ao verbo salvar, para a perfeita revelação de salvos pela graça, como está posto em Colossenses capítulo 2, de 6 a 10. Dizer só Jesus Cristo salva não se refere à mediação, mas à graça de como Deus se mostra ser. Então você conhece Deus porque Ele se revelou na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Se você não entender nada, como costuma dizer, esse mês, nesse tema, pela abundância da graça, só Jesus Cristo salva. Entenda uma coisa, sabe o que quer dizer? Que quando você vê o maior teólogo, ou o exegeta, que é aquele que desmiuça lá o hebraico, lá, PPP, interpreta o negócio, uns 10, 15 anos para ser um exegeta, ou hebraísta, ou você vê os filósofos ou os estudiosos dizer o seguinte: presta atenção, quer dizer assim mesmo, é isso, é o nome de Deus, de verdade é Javé, tá certo? Sim ou não? Aula nós tivemos aqui com o pastor Cândido na semana passada. Não, mas é Yahvé, tá certo? Não é Yahvé, estudei, tá aqui, ó, eu provo. É Jeová. Ou seja, o Pai deu o nome dele ao Filho. Qual é o nome de Deus, igreja? Jesus. O Pai deu o nome dele ao Filho dele. Qual o nome de Deus, igreja? Jesus de Nazaré é o próprio Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. A Bíblia deixa claro isso. Hoje nós vamos entender, para a glória de Deus, que a graça revela o Pai em Jesus para ser adorado em glória. Amém? A graça revela o Pai em Jesus para ser adorado em glória. E para a gente compreender esse tema, eu convido a igreja a abrir, os irmãos, as suas Bíblias em Filipenses 1. Deixa aberto aí, vamos ler o versos 2 e depois 2, de 5 a 11. Então vamos entender esse tema.
versos 1, 2 e depois 2, de 11 a 15. É bênção a água, não é água de coco, mas Deus é bom. Vou conversar com esse ministério aí. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Todo mundo aqui? Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora 2. De 5 a 11. 2 de 5 a 11. Veja. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê, irmãos? A forma de quê? De servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. O Deus de toda a terra, ele fez o quê? Se humilhou, esvaziou de si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o que? Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja o que a introdução do guia para o tema de hoje nos diz. Deus sempre se revelou através de homens que, embora inspirados pelo Espírito Santo, não tinham a consciência divina para ser a sua imagem. Então todos nós sabemos disso, amém? Deus sempre se revelou através de homens, né, inspirados por Deus, mas sem o discernimento, né? Sem a mente divina. Jesus, ao contrário disso, sai da forma de Deus, porque Jesus é o próprio Deus, sem perder a consciência divina que faz dele a expressa imagem da pessoa Deus, com a graça de salvar, digno de ser adorado. Então Jesus é digno de quê? De ser adorado. Anjos adoram Jesus como primogênito pela graça de adotar homens que estavam perdidos para ser filhos de Deus através dessa graça. Amém? Irmãos, isso é fantástico, porque Jesus não apareceu de qualquer forma e se fez Deus. Jesus fez isso? Eu apareci, eu estou aqui, agora eu mesmo estou me fazendo Deus. Jesus não fez isso, porque ele sempre existiu como Deus. Amém? Eu vou repetir isso. Jesus não apareceu e se fez Deus. Ele sempre existiu como Deus, irmã Nete Rios. Que aí é o que buga a mente das pessoas que não têm o Espírito Santo do nosso Deus. Porque para crer que Jesus Cristo sempre existiu
como o próprio Deus, você precisa ter o Espírito Santo de Deus dentro de você, que lhe convence que você é pecador, mas também que lhe convence que você foi lavado e remido pelo sangue dele, de Jesus de Nazaré. Quem é filho de Deus aqui, levanta a mão. Como é que você sabe disso? Quer dizer que ser filho de Deus é assim? É fácil assim ser filho de Deus? Eu não garanto que ninguém aqui é filho de Deus. Você garante, irmão? Você garante que todo mundo aqui é filho de Deus? Ah, você é, muito bem. Você agora foi pro individual, muito bem, irmão. Louvado seja o nosso Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus. Irmãos, como é esse negócio? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito e nos convence que nós somos filhos de Deus. Só com o Espírito Santo, para você perceber isso e discernir isso. Por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, o que você está falando aí não é de você. Lembra? Quando Jesus faz a pergunta lá em Mateus 18, 16, Jesus chama os discípulos e perguntam para eles: o que é que o povo por aí estão dizendo sobre mim? Alguns dizem: o povo está dizendo sobre Jeremias, João Batista. Mas a segunda pergunta, Jesus diz: e vós? Para vocês, quem eu sou? Aí Pedro, louvado seja nosso Deus, toma a palavra e diz: tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: quem te revelou isso foi Ele mesmo. Amém? Quem está entendendo isso? Quem te revelou isso foi o Pai. E o Pai deu o nome dele ao Filho. E como é o nome de Deus? Jesus. Amém? E sobre ti edificarei minha igreja, e a gente já sabe disso, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, para o louvor do nosso Deus. Agora, irmãos, outra coisa interessante nessa leitura é que só Jesus Cristo é ser humano perfeito e a imagem de Deus. Quem é ser humano? Que na verdade nós somos seres humanos em transformação. O apóstolo Paulo diz que ele não que ele tenha alcançado, mas ele olha para o alvo, esquecendo das coisas que já passaram. Amém, irmãos? Porque nenhum homem na Bíblia foi 100% a imagem de Deus, a não ser o próprio Deus. Mas quando fala da imagem, está falando do Jesus humano, do Jesus gente, do Jesus que sofreu, que chorou, do Jesus que conhece a sua dor, e ele, por amor a você, ele se esvaziou dele mesmo, sem tomar os atributos dele, divino, por mim e por você, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém, irmãos? Isso é fantástico. Normalmente dá uma ideia que ele foi consagrado depois de morto. Não tem essa ideia? Mas Jesus ele se tornou Deus depois da morte dele, depois que ele passou por tudo, né? E aí Deus não exaltou ele, não, de forma alguma. Veja só, o que nós lemos aqui agora em Filipenses deixa claro que Jesus já existia como Deus, amém? Se esvaziou, se fez carne e voltou à condição de Deus por amor. O poder de Deus é que exalta ele, não é a pessoa Deus, porque a pessoa de Deus é ele mesmo, Jesus de Nazaré.
Por isso que Deus só pode ser glorificado pelo nome de Jesus. Deus só pode ser adorado, glorificado pelo nome de Jesus. Para a gente entender essas coisas, porque Jesus, em carne, ser humano, ele era o próprio Deus. Nós estamos falando da deidade de Jesus, 100% Deus e 100% homem. Por isso que quem nega a humanidade de Jesus está negando também a divindade de Jesus. E tem gente aí que nega isso, tem seitas aí que nega isso, e a gente precisa ficar bem atentos a essas coisas, porque eu sei de gente que já ouviu isso tudo da palavra de Deus e hoje está dizendo que Jesus não é Deus. Amém? Começa a criar agora em heresias. Por quê? Com certeza o Espírito Santo de Deus não está lá. Porque aquele que aceitou a graça do Filho, que foi convencido pelo Espírito Santo, nada. Alguém já disse que o que o homem faz, o outro homem tem o poder de desfazer. Mas o que o Espírito Santo faz, ninguém, homem nenhum, tem o poder de desfazer. Por isso que nós, batistas, quando a gente fala de doutrina, é isso, irmãos. O salvo, sempre salvo. Nem de brincadeira, nem uma ideia rasa, a gente entende pelas Escrituras que se perde salvação. Quer dizer que uma hora tem alguns que acreditam assim. Quer dizer que uma hora Deus salva, Jesus salva, morreu lá. Ah não, você fez uma coisinha, você fez uma traquinagem, você perdeu a salvação. É assim? É. Aí eu tenho que parafrasear o apóstolo Paulo. Infelizmente, é ser menino na fé, nas coisas de Deus. A Bíblia deixa claro. Agora é bem verdade, como nós já temos falado aqui, perdão. Salvação não se perde. Agora as promessas, se não quer seguir as coisas de Deus, vai comer o pão que o diabo passou mesmo aí no mundão aí. Aí tem que acordar para isso. Um salvo anda na igreja, amém? Um salvo anda ali, ó. Pecou 1000 vezes, se arrepende 1000 vezes, amém? E volta para a comunhão do nosso Deus. Amém, irmãos?